Saudações primeiro ano, tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos continuar o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior nós vimos dilatação térmica dos sólidos, hoje nós vamos ver dilatação térmica dos líquidos. Basicamente, pessoal, vai ser a mesma coisa, né? Só um complemento da aula anterior, tá? Então vamos pensar no seguinte, para a gente fazer a dilatação térmica dos líquidos, né? Os líquidos também dilatam, né? São compostos aí por moléculas, as moléculas agitam-se devido à elevação de temperatura e aí acabam se expandindo, né? E aí eles também vão sofrer dilatação ao serem aquecidos, da mesma forma que eles vão sofrer contração ao serem resfriados, né? E aí, para determinar essa dilatação, nós usamos basicamente a mesma ideia, as mesmas regras que nós estudamos aí nos sólidos, tá? As mesmas regrinhas. Só que deve pensar o seguinte, né? Os líquidos não apresentam, então a gente pode cortar aqui, os líquidos eles não apresentam forma definida, tá? Que forma eles vão adquirir? A forma do recipiente onde eles serão colocados, né? Ou seja, a forma do recipiente onde eles vão ser expostos. E aí, por esse motivo, é que a dilatação térmica dos líquidos será feita apenas em relação à dilatação volumétrica, da mesma forma que nós vimos lá para os sólidos. Então, na aula anterior, eu demonstrei a vocês como é que chega ali na relação matemática para calcular essa dilatação. E basicamente nós temos que a variação de volume na dilatação volumétrica é igual ao volume inicial vezes o coeficiente gama de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura delta θ. Significa aí que eu vou depender apenas do volume inicial do meu líquido e também vou depender aí do meu coeficiente de dilatação volumétrica do líquido em questão, que deverá ser dado ou deverá ser pedido nas questões que nós devemos resolver, tá? Então, sempre que vocês estiverem se deparando com dilatação térmica dos sólidos, perdão, dos líquidos, vocês devem ter ciência de que vai ser uma dilatação sempre volumétrica aqui para os nossos estudos. Fechou? Então, nós já temos aí essa ideia e vamos falar um pouquinho mais sobre essa dilatação, principalmente a questão de dilatação aparente. Então, primeiro passo, líquido vai dilatar mais que sólido. Por quê, professor? Porque os líquidos, né, as moléculas estão um pouco mais livres que os sólidos. E por esse motivo, né, elas conseguem se afastar mais devido a um aumento de temperatura. Tá? Isso daí é uma regra geral. Isso quer dizer que há exceções? Sim, há exceções. Nós vamos ver daqui a pouco, inclusive uma delas com a água. Mas basicamente, líquido dilata mais que sólido e gás dilata mais, né? O estado gasoso vai dilatar mais que líquido e mais que sólido, porque no estado gasoso as moléculas estão bem mais livres, então elas conseguem também se afastar muito mais depressa, aí dependendo dessa variação de temperatura. Então, primeiro passo, nós temos que pensar o seguinte, né? Nós temos um recipiente aqui que tem um ladrão, né, que é um local onde o líquido pode vazar e o líquido está cheio até chegar nessa região aqui do ladrão. Em seguida, nós vamos aquecer. O que é que vai acontecer? O recipiente vai dilatar? Com certeza. É um material, como qualquer matéria, possui molécula, qualquer variação de temperatura aí vai produzir uma dilatação. O líquido vai dilatar? Também. Só que como o líquido vai dilatar mais, o que é que vai acontecer? Vai fugir aqui, vai transbordar uma parte de líquido aqui por esse ladrão, né? Por esse ladrão aqui no meu recipiente. Então eu vou ter aí uma dilatação aparente, porque o que caiu aqui, o líquido que transbordou, é o que a gente vai achar que foi o líquido que dilatou. Mas não é bem assim, pessoal. Como o recipiente também dilatou, então uma parte da dilatação desse líquido continuou dentro do recipiente. Então o que transbordou aí foi só uma dilatação aparente. Então o que é que eu tenho que fazer? Sempre que eu quiser a variação do volume do meu líquido, eu tenho que considerar essa variação do volume aparente, certo? Que é a que cai, que é a que transborda do meu recipiente, mais a variação do volume do recipiente.
Então eu tenho que levar em consideração essas duas coisas, tá? Porque se o líquido vai dilatar mais que o recipiente, se ele estiver cheio ali até o máximo do recipiente, ele vai transbordar. Ou seja, ele vai sofrer uma dilatação que a gente vai achar que é a dilatação real. Mas ela é aparente porque o recipiente também se dilata. Então ele vai conseguir pegar uma parte dessa dilatação do líquido. Então por isso que nós temos que ficar ligados nessa situação. Da mesma forma que se eu quiser o coeficiente de dilatação do líquido, ou seja, o meu gama, vai ser o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente, tá? Esse coeficiente de dilatação aparente ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque ele depende do material no qual o recipiente é constituído. Então você sabe que materiais diferentes dilatam de maneira diferente. Então esse coeficiente de dilatação aparente vai depender do material que é feito o recipiente. Então sempre que você tiver uma variação de volume e você tem do líquido e você tem uma variação de volume no recipiente, consequentemente você vai ter uma variação de volume aí aparente, né? Se ele estiver cheio até a borda, vai transbordar e vocês podem fazer um teste com isso. Com a água, por exemplo, vocês podem encher uma panela de água até a borda e colocar no fogo. Vocês vão ver que conforme a temperatura vai aumentando, vai acabar sobrando aí um pouquinho dessa água, vai acabar caindo aí no fogão da casa de vocês, justamente porque a água vai dilatar mais que o material, que o próprio alumínio, no caso das nossas panelas. Então fiquem ligados aí nessa parte de dilatação aparente. E para a gente fechar o capítulo extremamente curto, vamos falar da dilatação anômala da água. Por que anômala? Porque não segue o padrão, tá? Então a água apresenta um comportamento bastante diferente dos outros líquidos. Ela diminui, veja só, diminui o seu volume ao ser aquecida de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius. Então, o que é que deveria acontecer aí? A água deveria aumentar o seu volume, mas ela diminui. Nossa, por que isso acontece? Porque a água tem uma característica aí ímpar, né? E aí, após 4 graus Celsius, ela vai sofrer dilatação normal como qualquer outro líquido. Mas veja que interessante, de 0 até 4, ela vai contrair o seu volume. Ela tinha um volume maior, a gente pode acompanhar aqui no gráfico. Em 0 graus, ela tinha um volume maior. E aí, conforme foi aumentando a temperatura até chegar em 4 graus Celsius, ela diminuiu o seu volume. Aqui, nessa parte aqui, onde nós temos o mínimo de volume da água, ou seja, 4 graus Celsius. E após isso, né, conforme a temperatura aumenta, ela vai sofrer a dilatação volumétrica normal, como qualquer outro líquido, né? E por que esse fenômeno ocorre? Devido à forma molecular da água, né? Ou seja, de 0 até graus Celsius ocorre quebra nas ligações de hidrogênio, pessoal. E isso faz com que esse volume aí ele diminua, tá? Isso justifica também, por exemplo, quando nós colocamos um recipiente aí cheio de água dentro do congelador. Quem não já colocou uma garrafa totalmente cheia de água no congelador e ela não estufou, ela não aumentou aí as suas dimensões, que era para acontecer o contrário, era para a água diminuir as suas dimensões, no entanto ela aumentou. Tem um texto curioso sobre isso no fim do capítulo, peço que vocês leiam, tá? E essa dilatação anômala da água, pessoal, explica justamente o que ocorre aí, porque os lagos aí em países mais frios no inverno, né, com temperaturas mais amenas, mais baixas, porque eles congelam só a superfície e dentro do lago ainda fica a água aí no estado líquido. Por que isso ocorre? Porque, veja, quando você começa a resfriar a água, aquela parte na superfície, aquela lâmina da superfície, ela recebe o resfriamento primeiro. Como a parte mais embaixo, né, mais funda da água, está mais aquecida, aí nós temos aquele ciclo de convecção, né? A mais quente sobe, a mais fria desce, e aí esse ciclo continua acontecendo até chegar na temperatura de 4 graus Celsius. Por quê? Em 4 graus Celsius nós temos o menor volume para uma massa de água, ou seja, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, em 4 graus Celsius nós temos o menor volume, consequentemente, para uma temperatura θ de 4 graus Celsius, nós temos uma densidade máxima para a água. E aí, por ter uma densidade máxima aí na água, ela não vai simplesmente afundar, né? Porque nós vamos ter aí toda a água em 4 graus Celsius, você vai quebrar essa corrente aí de convecção. Como você quebrou a corrente de convecção e você não tem mais essas correntes de convecção, a água começa a congelar em cima, e aí ela congela em cima, só que dentro da superfície do lago,
ela ainda continua no estado líquido. Continua no estado mais resfriado, mas continua ainda no estado líquido. Isso é por conta da dilatação anômala da água, que permite isso em dias frios. Então esse é o capítulo, esse é o conteúdo do capítulo, basicamente dilatação de líquidos, e aí a gente tem que se preocupar um pouquinho ali com a dilatação aparente, tá, pessoal? E vamos fazer agora uns exercíciozinhos para praticar já sobre esse capítulo. Então todos os exercícios que nós vamos fazer na aula aqui vai estar, pessoal, na página 49 do livro 5. Então vocês acompanhem aí, abram o livro, tentem primeiro fazer, depois tenta comparar com a resolução que vai sair aqui no vídeo. Se não, assiste também o vídeo, depois pausa aí, tenta fazer sem ver os cálculos de vídeo, depois faz a comparação. Tudo isso é válido. Então vamos para a primeira questão. Uma companhia compra 1 vezes 10 a 4 litros de petróleo a temperatura de 28 graus Celsius. Então eu tenho aí um volume inicial de 1,0 vezes 10 a 4 litros. Né? E uma temperatura inicial, um θ0, de 28 graus Celsius. Então vamos colocar aqui os dados. Se o petróleo for vendido a temperatura de 8 graus Celsius, ou seja, uma temperatura final aí de 8 graus Celsius, qual é a perda da companhia em litros? E aí ele dá o coeficiente de dilatação térmica cúbica do petróleo, ou seja, o nosso gama, né? Que é de 9 vezes 10 a menos 4 Celsius a menos 1, que é o nosso gama. Então, o que é que eu vou fazer aí? O que é que eu tenho que pensar? Veja só, se eu tinha uma temperatura inicial maior, teve uma temperatura final menor, a minha variação de temperatura vai ser negativa. Em que isso reflete? Reflete na perda de volume. Então, nós vamos calcular aqui uma variação de volume, eu vou deixar positiva, mas entendam que foi perdido esse volume não ganhado. Tá bom, gente? Então, vamos calcular agora justamente isso. A minha variação de volume vai ser igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Então, vou considerar positiva, mas nós sabemos que a final menor que a inicial vai dar uma variação negativa. Mas como ele quer saber a perda de volume, eu vou desconsiderar esse sinal, vou considerar apenas um módulo. Tá? Então, essa variação aí do volume, eu tenho o meu volume inicial, que é 1 vezes 10 a quarta, o meu gama, que é 9 vezes 10 a menos 4, e o meu Δθ, que é de 8 menos 28, isso daqui vai dar 20, vou considerar positivo, tá, pessoal? Então, eu vou ter aqui uma variação de volume, eu vou cortar o 10 a quarta positivo com 10 a quarta negativo. Isso daqui vai ficar 20 vezes 9, vai dar 180 litros, não é? 1 vezes 9 dá 9, 9 vezes 20, isso daí vai dar 180 litros. E essa daí seria a resposta da primeira questão. Ou seja, ele perdeu 180 litros, né? Ele comprou numa temperatura mais alta, estava dilatado, e aí ele vendeu numa temperatura mais baixa, estava contraído. E o curioso é, pessoal, sempre que seus pais, ou até mesmo vocês aí, quando tiverem a idade, que forem abastecer os seus veículos, sempre abasteçam com a temperatura mais baixa. Porque se vocês abastecerem com a temperatura mais alta, vai ter uma dilatação. E aí, quando essa temperatura diminuir durante o dia, você tem uma contração, você vai perder volume. Pode não ser muito, mas você vai perder volume. Então, por isso que recomenda-se que você abasteça o seu veículo no início da manhã ou no fim da tarde, que a temperatura aí já está uma temperatura mais amena. Para que você não sofra aí com essa contração do líquido em questão. Fechou? Então, vamos agora para a questão 2. Já disse, pausa, vê, volta, tenta fazer vocês mesmos e aí depois compara com a resposta aqui do vídeo. Então vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: a expressão dilatação anômala da água, ou seja, estamos falando do que eu terminei de dizer minutos atrás, né? Então, refere-se ao fato de uma determinada massa de água a pressão constante possuir volume máximo a 4 graus Celsius? Não, né, gente? A gente fala que o volume é mínimo. Eu mostrei aqui no gráfico, aqui, ó. O volume é mínimo, olha aqui na curva. É o menor valor possível. Então, aumentar sua massa específica quando sua temperatura aumenta de 0 para 4 graus Celsius, sabemos que densidade é massa por volume. Se o volume aumenta,
né, a densidade diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Então, conforme aumentar a sua massa específica, quando sua temperatura aumenta de 0 para 4 graus Celsius, vamos guardar essa informação para analisar depois. Aumentar o volume quando sua temperatura aumenta de 0 para 4, já sabemos que não é? Porque ela vai diminuir. Está aqui no gráfico novamente. Observa, volume maior de 0, quando chega em 4, volume menor. Ela diminui. Letra D, reduzir o volume quando sua temperatura aumenta a partir de 4 graus Celsius. Também não, ele vai aumentar o seu volume quando a temperatura passa dos 4 graus Celsius e aumenta e sobe. E possuir uma massa específica constante acima de 4 graus Celsius. Significa que a densidade vai permanecer a mesma. Também não é? Porque conforme o volume vai aumentando, essa densidade vai diminuindo. Então também não. Por eliminação, e é a que está mais coerente aqui com a teoria, a letra B, né? Ela aumenta a sua massa específica, ela aumenta a densidade. Por quê? Porque o volume diminui, não é? De 0 a 4 graus Celsius. Então, se o volume diminui, a densidade aumenta, porque a densidade é inversamente proporcional ao volume. Quanto mais diminuir o volume, para uma mesma massa, claro, maior vai ser a densidade. Então, a resposta para essa segunda questão seria aí a letra B. Então, analisa também, volta lá no vídeo, volta no gráfico, dá uma olhada no livro e tenta também compreender essas ideias. Então, vamos agora para a próxima questão. Aqui a leitura da questão, nós temos o seguinte. O tanque de álcool de 45 litros de um automóvel é preenchido completamente pelo motorista em uma noite fria, 15 graus Celsius. Então, tem um volume inicial aí de 45 litros. Em seguida, o motorista guarda o veículo na garagem. Se a temperatura ambiente na manhã seguinte for de 25 graus Celsius, ou seja, eu tenho uma temperatura inicial de 15 graus Celsius, e na manhã seguinte a temperatura era de 25 graus Celsius. Ou seja, houve uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. E aí ele quer saber quanto de álcool terá vazado do tanque pelo ladrão aproximadamente, ou seja, pelo aquele suspiro que dá para o líquido escoar. Despreza a dilatação do tanque, ou seja, nós deveríamos pensar numa dilatação aparente, mas nós vamos considerar aí que o tanque não dilatou, nós vamos desprezar. Então, o que nós estamos interessados nessa questão é simplesmente a variação do volume, sem considerar a dilatação aparente, porque o tanque não dilatou. A gente vai desprezar a dilatação do tanque. E ele dá o coeficiente de dilatação real do álcool. Então, essa variação de volume vai ser o volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação real, vezes a variação de temperatura, delta θ. Então, essa variação no volume, que é quanto ele perdeu, no caso aí, no ladrão, volume inicial 45 litros. Por que eu não estou convertendo no SI? Porque se eu começo com o volume inicial em litros, o volume final da minha questão vai estar em litros. Como não tem nenhuma alternativa que me diga o contrário, como ele não pede no SI, eu vou manter o litro, tá bom? O gama é 1,12 vezes 10 ao menos 3, e a variação de temperatura vai ser de 10 graus Celsius. Então, esse ΔV vai ser aqui, ó, 45 vezes 1,12 é aproximadamente 50. Para o vídeo não ficar longo, você pode pausar e fazer essa continha aí, e você vai ver que vai dar aproximadamente 50. Vezes 10 a menos 3, vezes 10. Então, essa variação de volume vai ser de aproximadamente 50 vezes 10 a menos 2, não é? 10 a menos 3 vezes 10, conserva a base, somos expoentes. Menos 3 mais 1 fica menos 2. Então, isso daqui é aproximadamente 0,5, não é? 50 vezes 10 a menos 2 dá 0,5 litros. Então, o que saiu pelo ladrão aí foi meio litro com a variação de temperatura aí de 10 graus Celsius. Então, mais uma questão feita, já sabem, volta lá, treina, tenta fazer e depois acompanha novamente a solução. Vamos para a próxima. Questão 4. O que é que diz a questão 4? Um frasco cuja capacidade a 0 graus Celsius é de 2.000 centímetros cúbicos está cheio até a boca com um determinado líquido. O conjunto foi aquecido de 0 a 100 graus Celsius, transbordando 14 centímetros cúbicos. Então, esse transbordando aqui
é o volume aparente, tá, gente? A variação de volume aparente é o que caiu, 14 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material do frasco é igual a... Então vamos lá. Eu tenho um volume que transbordou de 14 centímetros cúbicos, que é o volume aí aparente. Ou seja, então já estou aí na ideia da questão. Eu vou precisar aí do volume inicial? Vou. E qual é o volume inicial? 2.000 centímetros cúbicos, né? Que ele estava cheio até a borda, ou seja, todo o recipiente continha um líquido lá. E aí eu vou precisar da variação de temperatura. De 0 a 100 vai ser 100, né? A temperatura aí de 100 graus Celsius a variação. E o que ele quer é o coeficiente de dilatação aparente. Então, eu vou fazer aqui a minha variação de volume aparente. É o volume inicial, vezes o gama aparente, vezes 100. Então, essa variação é de 14, o volume inicial é de 2.000, o gama é o que eu preciso, aparente, vezes 100. Bom, então nós vamos fazer aqui, ó, o meu gama aparente, meu coeficiente, vai ser 14 dividido por 2.000 vezes 100. Ambos, 2.000 e 100, estão multiplicando o gama, eu passo para o outro lado, dividindo. Né? Então, isso daqui vai ficar 14 dividido por 2 vezes 10. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 10 à quinta. Então, o meu gama aparente vai ser igual a 14 dividido por 2 vai dar 7. E aí, quando o 10 à quinta está no denominador, eu posso jogar para cima, desde que eu inverta aqui o sinal. Então, vai ficar 7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, qual é a alternativa aqui? Letra B de bola. Então, veja só, eu lidei com volume aparente, mas ele precisa de um volume inicial. Existe volume inicial aparente? Não, só depois que dilata. Então, o volume inicial que eu vou usar é o volume inicial do líquido, que era o mesmo volume aí do recipiente. E aí eu consegui encontrar o meu gama aparente, ou seja, o meu coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Então, vamos agora para a última questão, para que nós possamos finalizar a aula de hoje. Fazendo aqui a leitura da questão, nós temos que um recipiente de vidro com a capacidade de 3.000 centímetros cúbicos está completamente cheio de um líquido a 0 graus Celsius. Então, o volume inicial, 3.000 centímetros cúbicos também. O conjunto é aquecido até 100 graus Celsius, ou seja, de 0 a 100 há uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Observa-se que 15 centímetros cúbicos desse líquido extravasam do recipiente. Se cai do recipiente, é a variação aparente, que é de 15 centímetros cúbicos. Considerando-se o coeficiente de dilatação linear do vidro como sendo constante no referido intervalo térmico igual a 4 vezes 10 a menos 6, ou seja, o gama aqui, o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, que é de vidro, vai ser 3 vezes o 4 vezes 10 a menos 6. Por que 3 vezes, professor? Porque o que ele deu foi o linear. Ele não deu o volumétrico. Mas como eu sei que nos sólidos o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 3 vezes o de dilatação linear. Então isso daqui vai dar 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Pronto. E aí ele quer o coeficiente de dilatação real do líquido. Então ele vai querer aqui o do líquido em questão, nosso real, que é igual ao do recipiente mais o do aparente, o coeficiente da dilatação aparente, que nós não temos. Então não dá para a gente ir por esse método. Mas nós podemos fazer o quê? A variação do volume real do líquido vai ser igual à variação do volume aparente, que eu já tenho aqui, 15 centímetros cúbicos, mais
a variação do volume do recipiente, que eu consigo calcular já que eu tenho o coeficiente, já que eu tenho o volume inicial e já que eu tenho a variação de temperatura. Então, a dilatação volumétrica real do líquido é o volume inicial vezes o meu gama real vezes a variação de temperatura. O aparente eu tenho que é 15 e o do recipiente vai ser o volume inicial vezes o gama do recipiente vezes a variação de temperatura. E aí é só fazer continhas. Então vai ser aqui 3.000 vezes o gama real, vou chamar só de gama R para que não fique escrevendo sempre o real, vezes 100, e já que eu vou substituir aqui os outros gamas, né, vai ser igual a 15 mais o V0 também é 3.000, que é o mesmo volume inicial do líquido, é o mesmo aqui do recipiente, vezes o do recipiente, o gama, o coeficiente de dilatação volumétrica é 12 vezes 10 a menos 6, vezes 100. Então, agora fazendo as continhas, 3.000 vezes 100 vai ficar 3 vezes 10 a quinta, são 5 zeros, 3 vezes 1 dá 3, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido vai ser igual a 15 mais 3 vezes 100 vai ser o mesmo valor anterior, não é? 3 vezes 10 a quinta, vezes 12 vezes 10 a menos 6. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 10 a quinta, coeficiente real de dilatação volumétrica do líquido, vai ser igual a 15, 3 vezes 12 fica 36, 10 a quinta vezes 10 a menos 6 fica 10 a menos 1. E aí a gente vai puxar agora para cá, para a gente finalizar. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 10 a quinta, gama real. Aqui, ó, 36 vezes 10 a menos 1 vai ser 3,6. Né? Porque quando eu tenho o expoente 10 a menos 1, significa que eu ando uma casa para a esquerda e aí ele fica 10 a 0 ou simplesmente 1 no caso. Então vai ficar aqui, ó, 15 mais 3,6. Então, 3 vezes 10 a quinta, o gama real vai ser igual a 15 vezes 3,6, isso daqui dá 18,6. Então, meu coeficiente de dilatação volumétrica real vai ser igual a 18,6 dividido por 3 vezes 10 a quinta. Isso daqui vai dar 18,6 dividido por 3 dá 6,2 vezes 10 a menos 5. Lembrando que quando eu subo a potência aqui para o numerador, ela vem com o sinal negativo. Se a gente olhar, ó, ele quer a resposta em 10 a menos 5, que está aqui, ó, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, a resposta correta, a letra E, 6,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, vocês viram aí como pode ocorrer questões que envolvem dilatação dos líquidos, que é a dilatação volumétrica, e inclusive essa última nós falamos também da variação de volume aparente, variação de volume real e a variação de volume do recipiente. Então estudem, vocês têm 10 questões no capítulo, tentem fazer as 10 questões, não se esqueçam de fazer a leitura de por que a água expande ao se congelar, tá? É importante, é interessante, e nos vemos na próxima aula. Então ficamos por aqui com essa aula e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima aula.